pessoal, mais uma vez a cozinha de Gil Bernardi no programa Nota 10. E como eu havia prometido no programa anterior, hoje estou recebendo a visita do meu querido, meu amigo Roberto Purini. Que alegria tê-lo na minha cozinha. Pessoal, a cozinha não é o lugar mais adequado de recebermos visita, mas como ele é um exímio cozinheiro, é aqui mesmo, e na cozinha é que saem as melhores coisas, né, Purini? Sem dúvida. Aliás, esta alegria é recíproca. Afinal de contas, se existe na minha vida algum hobby, é exatamente a culinária. Faço algumas coisinhas, não faço de tudo, mas aquilo que faço com amor e faço bem feito. Que delícia! E hoje, pessoal, ele está trazendo uma receita deliciosa. Um peixe ensopado, que pelos ingredientes estão todos aqui em cima da mesa. Vocês vão ver o que vai sair aqui naquela panelinha ali, das mãos do nosso querido Roberto Purini. Tem bastante coisa para conversar. Você vai falando da sua receita e vamos conversando. Perfeitamente. Bater um bom papo. Agora eu queria que você fosse passando todos os ingredientes da nossa receita. Muito bem. São postas de pintado, mas não é uma posta comum. São postas do filé do pintado. Linda, já temperados, evidentemente. E nesse tempero vai pimenta do reino, vai fondor, vai o sal, evidentemente, e uma pimentinha, né? Você pode perceber aí. E o chimichurri. Ah, o chimichurri é uma delícia. Esse condimento é maravilhoso na culinária. Exatamente. Muito bem. Esse é o peixe. Nós temos o tomate, que está aqui. Temos ali o alho picado. Temos aqui, para complementar o tomate, com a nossa pomarola. Aqui a cebola picadinha. Aqui nós temos a salsa e a cebolinha já picadinhas. Temos aqui uma folha de louro, que eu gosto sempre do louro, quando faço frango, exatamente, e tal. E aqui os pimentões, o amarelo e o vermelho. E aqui, evidentemente, o sal, que não pode faltar, e nós vamos... E um segredinho que eu trago aqui no bolso. Nossa, que delícia! Não, esse é o segredinho. Vai chegar a hora de você apresentar o segredinho. Evidentemente que eu direi o que é, né? Claro. Mas nossa, eu fui bolso, eu fui na casa de um amigo, quando eu tirei o segredo do bolso, mas estamos fazendo peixe, isso aí é um toque. Ah, muito que bem. Coisa boa. Tudo bem. Estou super curiosa. Pode causar estranheza, mas não é. Agora eu quero saber. Tá. Não vejo a hora de chegar esse momento, hein? Vamos embora para a receita? Vamos lá. Vamos pro fogão? Vamos pro fogão. Vamos lá. Começar o nosso bate-papo, porque acho que tem muita coisa boa para você contar aí pra gente. Eu queria saber, onde você nasceu, Purini? Você é bauruense? Não, sou bauruense por adoção. Por adoção? Por adoção cívica, né? Eu nasci em Polônia. Polônia era a Vila Polônia, uma cidadezinha hoje lá nas proximidades de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, Mirassol, Neves Paulista e Polônia. Ali nasci, fiquei até os 8 anos, fiz primeiro e segundo ano do grupo lá em Polônia. Depois fomos para Monte Aprazível, onde eu fiz o ginásio. E depois São José do Rio Preto, e de lá para Bauru, onde eu estou há mais de 60 anos. Purini, então você passou a sua adolescência aqui na cidade de Bauru, sua juventude na cidade de Bauru. Eu cheguei aqui com menos de 17 anos. Sei. E aí fiz faculdade de filosofia, fiz letras anglo-germânicas na FAFIL, né? A nossa faculdade de filosofia, ciências e letras ainda quando funcionava na Rodrigues Alves. E depois fiz direito. Direito e, para surpresa minha, logo que terminei a faculdade, recebi o convite de Sua Magnificência, o reitor Antônio Fraz Toledo, para que eu substituísse o Dr. Maurício. Olha, são coisas que a gente não sabe, né? Que estão, com as aulas de Teoria Geral do Estado. O Dr. Maurício havia sido eleito deputado federal e eu estive ali até que virei deputado também.
Mas antes disso passei pela Câmara, né, com 2 mandatos de vereador. Enfim, esse é o início da história em Bauru, né? Eu vou colocar agora a pomarola. Em seguida vou adicionar o tomate também, né? Batido no liquidificador, com semente e tudo, né? Sem tirar a pele também do tomate. Depois da pomarola nós vamos completar com esse tomate batido, né? Eu tive pouquíssimas namoradas. A bem da verdade, namorada eu tive 2. Essa primeira e a segunda, Maria Helena. Mas a Maria Helena foi assim uma coisa inusitada, né? Eu fazia a TV Bauru, né? Sim. Trabalhava lá com os amigos e tal. E num domingo só eu tinha um automóvelzinho, tinha um DKV cinza Metrópole, sedã. Tiveram que descer comigo, porque o Pietro Rigoli, que era o nosso técnico, por sinal Patrício italiano, e ele não conseguiu botar no ar aquela noite. Então os amigos pediram para descer comigo e descemos. Mas numa certa altura, quando desceu o terceiro, vinham descendo 2 moças. Uma era Maria Angélica e outra era Maria Helena. E quando eu parei, vinham descendo na calçada e parado, eu olhei, imaginando que a Maria Helena fosse uma outra criatura. Olhei, né, testa larga, como a da Maria Helena e tal. Aí a outra falou, esse aí que é o Roberto Purini, Aí nos entreolhamos, né? Claudete chamava a outra pessoa. A memória danada, né? Bom, aí deixei o último lá no quarteirão 9, lá em frente à Faculdade de Filosofia. Aí saí pela Bandeirantes para ver se cruzava novamente com as moças. Eu estava brigado com a minha ex-namorada. Mas aí não encontrei mais. E no outro dia, fazendo o meu programa no rádio, o meu Peça o que Quiser, uma garota telefonou e pediu música e perguntou se podia oferecer. Claro, quero oferecer para você e para aquela moça de ontem à noite na Avenida Rodrigues Alves. Tá, muito bem, muito bem. Não desliga não que eu quero conversar com você. Aí pedi a ficha, né? Quem era? É colega da minha mãe, trabalha lá na Receita e tal. E aí, bom, peguei telefone e tal. Aí fizemos um primeiro contato, casamos. E Deus nos revelou a felicidade de termos aí os nossos 4, né? Roberto Helena, Renata Helena, Roberto Augusto e Renato Celso, que é o caçula. Além dos outros 3 que nós perdemos em tempo de gestação bastante avançado. Na realidade, encomendamos 7, né? Até eu queria aproveitar esse momento falando da Maria Helena, mandar um grande beijo para ela, aquela simpatia, aquela coisinha linda lá. Beijo, viu, Maria Helena? Beijo mesmo, saudades. Bom, Purini, sabendo que você é um professor, vê se eu vou falar todas as suas profissões aqui, viu? Por favor, se faltar alguma, você acrescenta. Tá? Sim. Sabendo que você é um professor, advogado, jornalista, um parlamentar, locutor, poeta, qual a profissão que veio primeiro? Me considero professor. Eu continuo, como disse um dia uma criatura lá no elevador da Assembleia, que ela fez um repto. Ah, que saudade que quando você era só professor. Eu falei, eu continuo educador. E é assim que eu gosto de ser chamado de professor. Professor eu serei até a morte, né? Deputado eu estive, vereador eu estive, advogado nunca exerci, eu tenho a OAB, tudo, lecionei na Faculdade de Direito, tudo, Teoria Geral do Estado, e lecionei no curso de comunicações também, Ética e Legislação dos Meios de Comunicação, e na escola pública eu lecionei inglês e português. Nossa, que maravilha. Tudo isso aí. A maior alegria que eu tenho é quando eu encontro ex-alunos. E tenho ex-alunos hoje com mais idade do que eu. Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como jornalista, quer dizer, eu tenho registro porque atuei no rádio há muitos anos, aliás, continuo atuando como jornalista, né? Faço televisão há 60 anos, né? Exatamente. Um pouco mais de 60 anos. Comecei em 1958, quando estava para inaugurar a Rádio Terra Branca. Fiz meu teste lá na Bauru Rádio Clube, com o Sica, com o Paulo Sérgio. E depois trabalhei com o Tobias Ferreira lá na Terra Branca. E hoje tenho a alegria de poder dizer que também trabalhei com o Tuba, né, que está aqui nos auxiliando nessa gravação. E daí
o senhor Horácio Cunha, que era político, entendeu que eu devesse sair candidato a vereador. E eu saí. Isso foi em que ano, Purini? Isso foi em 62. Nossa. 62. Não ganhei a eleição. Eu tive pouco mais de 100 votos. Isso no ano de 62, né? A população era grande. Fiquei como primeiro suplente do senhor Antônio Ferreira de Menezes, que teve 15 votos a mais que eu. Tudo bem. Aí veio, daí 4 anos me elegi, só votação crescente. Aí fui candidato a prefeito em 76, que fui o mais votado, mas não assumi em função da sublegenda, né? Eu tive 24.930 votos, o Luiz Berg teve 20.400 e pouco. E ele foi um prefeito, graças a Deus, se elegeu. Eu digo graças a Deus porque o mandato dele foi de 6 anos, e nesses 6 anos ele fez uma grande administração, auxiliado pelo Abraim, pelo Franciscato, meus grandes amigos, meus companheiros, eu poderia dizer. E me fala uma coisa, Purini, essa coisa da Ave Maria, até hoje existe às 18 horas a Ave Maria, aquela coisa tão tradicional, tão linda, e como começou essa ideia? Começou exatamente em 1958, porque coincidentemente eu fui contratado pela Terra Branca, logo que se inaugurou, né, 12 de junho de 58, e o meu horário coincidia com as 6 horas, e às 6 horas tinha a Ave Maria. E eu comecei ali fazendo a Ave Maria e tal, até que um dia, pelas coisas de Deus, meu filho precisou de muitas orações, e eu pedi, Bauru me ouviu, e meu filho está aí, que é o Roberto Augusto. Pedi orações aos amigos de Bauru, né, uma tarde de segunda-feira, porque ele foi levado para lá no domingo, ambulância, balão de oxigênio, e eu atrás, no carro, orando, já. E ao sair de lá, o doutor Plínio Aidaire de Paiva, do Hospital São Lucas, disse, falei, doutor, o que eu digo para minha esposa? Porque a Marilena, porque o nenê estava cor daquele pimentão amarelado, estava cor de um canarinho. E a Marilena falou, entrega o canarinho de volta. Ela não foi, ela tinha feito cesárea. Os 4 nasceram de cesárea. E eu falei, o que eu digo para minha esposa, doutor? Aí ele me perguntou, o senhor tem fé? Eu falei, muita. Então o senhor ora e peça para os seus amigos orarem. E foi o que eu fiz. Na segunda-feira eu fiz o programa, e na terça de manhã eu fui para lá, encontrei com ele no corredor, com o doutor Plínio. O senhor orou? Falei, muito. E acho que grande parte da minha cidade orou comigo. Por quê, doutor? Porque não tem outra explicação. Olha, que história linda! Aí falei, meu Deus, se eu pedir para mim, né? Aí eu comecei a fazer a corrente de orações, né? Orava pelas pessoas que... E até hoje eu faço. Não mais no rádio, mas na televisão, né? Continuo e já completei agora, em junho, 60 anos. 60 anos não são 60 dias, 60 minutos, 60 segundos, né? São 60 vezes 365. E de repente, houve um impedimento. Alguém arrendou a rádio onde eu fazia e eu fiquei a pé, né? Mas na outra semana eu fui a Ibitinga e o dono das rádios falou, Purini, quem tem padrinho não morre pagão, começa a fazer hoje aqui. Não comecei, mas é muita história. A verdade é que eu não parei até hoje, 60 anos, com as graças, fé, aliás, pela própria definição do livro sagrado, né? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? Você tem que acreditar, você não está vendo, mas sabe que está lá, e que se você tiver esta fé arraigada e permanecer em oração e perseverar, você chegará. Pimentão vermelho. O pimentão amarelo. Há quem use o pimentão verde e dá um sabor, inclusive, mais acentuado, mas eu acho o verde um pouco indigesto. O pimentão verde, né? Não gosto. Então eu utilizo. Você quer que diga? Eu utilizo. Pode ligar. Liga no médio, viu? Não precisa ser alto, não. Você já passou pra gente, eu sei que deve ter muito, mas tem algum fato que marcou bastante? Eu diria que a que me deu maior alegria foi, evidentemente, a participação no magistério, né? Porque quando você lida com crianças, jovens, adolescentes,
você acaba ensinando alguma coisa, mas acaba aprendendo muita coisa também. A política dá muita decepção, dá algumas alegrias. Eu tive muitas alegrias em função daquilo que eu pude realizar. Hoje ainda eu estava lá observando a cidade e comecei a rabiscar mais um sonetozinho aqui do 11º andar, vislumbro a grande... É o lado poeta, aí já entra o lado poeta. Porque olhando lá de cima eu posso ver muitas coisas das quais eu participei diretamente. Tem um livro que fala sobre uma dessas obras, né, que é o Aeroporto, uma luta de 20 anos, mas eu poderia escrever uns 3 livros da nossa história. Eu tive uma passagem também que me deixou muito triste, porque eu tinha um compromisso de um ex-governador que ocuparia uma posição no Tribunal de Contas do Estado, né, ia ser juiz de contas, mas falhou. Tinha compromisso de chegar a dizer, estou por escrito, mas já tinha falhado, enfim, essa traição me magoou muito. E outras traições de companheiros também, que não vai ao caso nesse instante. Mas a política é sórdida, é complicada. E cada vez mais, e cada vez mais. Toda essa vida assim, frenética que você levou, e eu sei que você ainda trabalha. Não está paradinho, não. Não. Essa vida frenética que você levou, como que você conseguiu conciliar a vida familiar e a vida principalmente parlamentar? Porque eu sei que exige muita viagem, muita ausência. Como que você conseguiu conciliar tudo isso? Começo pelas viagens. Tenho mais de 12 mil horas de Marechal Rondon. Vai e volta, vai segunda, volta sexta. Fora os finais de semana na região. Devo isso tudo, graças a Deus, pude permanecer 20 anos nesse vai e vem, graças ao entendimento, né, da minha querida mãe e esposa, Maria Helena. E a Maria Helena cuidou das crianças, muito embora trabalhasse em 2 períodos também, né? Mas nós tínhamos já a Rosalina que batia com a varinha nas pernas do Renato, do Roberto Augusto. E eles temiam mais a Rosa do que a Maria Helena. Enfim, então a Maria Helena é que me propiciou isso. O fato de eu poder estar tranquilo, sabendo que estava em bons mãos dos meus filhos e que a minha esposa tinha entendimento que a minha ausência era em função da minha lida. Aliás, eu quero, se for possível, ao final, ler exatamente Mãe e Esposa, que o jornal publicou agora no Dia das Mães, onde eu faço uma homenagem a Maria Helena, chamando-a de Mãe e Esposa. Dr. Ulisses dizia o seguinte: esposa de político é viúva de marido vivo. E é uma realidade. Eu sei que o seu filho, Renato Purini, também segue a carreira parlamentar. Seguia. Você seguia? Seguia contra a minha vontade. Eu nunca desejei. Exatamente isso que eu queria perguntar. Nunca desejei que o Renato se candidatasse, não. Palavra de honra. Eu não disse isso, não estou dizendo isso agora. Já disse muitas vezes na televisão, no rádio. Mas ele achava que podia trabalhar. Porque o Renato nunca se conformou de eu ter sido o mais votado em 76 e não ter sido prefeito. Isso ficou marcado, né? Eu me lembro do último comício que nós fizemos lá nas Nações Unidas. Eu saí de casa correndo, chegou lá, fechei a porta do Opala, tinha alguma coisa escondida, era ele, foi escondido para assistir o comício. Bom, mas nunca manifestou desejo, e eu achava que estava livre disso, mas só agora, graças a Deus, ele está estabelecido lá em Cidade Leste, está trabalhando com reciclagem de plástico. Purini, como você enxerga a política de hoje? Ela é diferente do passado ou você acha que no frigir dos ovos continua toda a mesma coisa? Não estou falando assim em questão assim, em linhas gerais, tá? Não querendo fazer crítica a governo nenhum, a nada. Mas assim, em linhas gerais, como você vê a política hoje? Eu vejo a política hoje como vi a política de ontem, de antanho. Existem os bons e os maus. Em toda parte existe o bom e o mal. E não é fácil você identificar o que é bom e o que é mal. Eu costumo dizer, inclusive, que a pessoa é boa até que me faça descrer dela, né? No instante que ela se mostra ruim, ela passa a ser ruim para mim. E na política eu convivi com muita gente. Convivi com José Dirceu, Palocci, nosso
José Genuíno, enfim, muita gente que esteve no governo lá, né, na Câmara Federal, no Senado, e que passaram pela Assembleia também. Mas eu sempre tive a minha posição. E eu me lembro que quando chegou um deputado novo, que foi presidente da Câmara Federal, o João Paulo Cunha, ele chegou: você que é o Purini? A Erundina me deu boas informações, disse que você é um homem de diálogo, um homem ponderado e tal. O Aloysio Nunes, que foi ministro da Justiça, que foi deputado federal, foi senador, eu fui líder dele na Assembleia, depois ele foi meu líder, ele me chamava de o pacificador. E nos momentos mais agudos, nos momentos mais graves, olha o que o Purini pensa disso aí. Enfim, é a nossa forma. Paz, paz, viver em paz. Quem não vive em paz está enfermo. E eu escrevi, doente. Eu escrevi um dia assim: todos anseiam e buscam a paz, e se perguntam como encontrá-la. Só uma resposta satisfaz: busca Jesus, Ele te fala. Realmente a paz está ali e mora aqui. Ai, que lindo! Grande lição. O Espírito Santo de Deus mora aqui, o Espírito da promessa, Ele prometeu e Ele mora conosco. E nós temos que ter a convicção absoluta de que isto é a realidade. Todas as suas profissões, você tem arrependimento ou não de algo que você fez ou não fez? Não, eu exerci o magistério de forma louca. Eu cheguei a ministrar 69 aulas por semana. Uma loucura, né? Uma loucura. Se for preciso dar uma nota 0, para quem você daria? Para ninguém. Para ninguém. Ninguém é tão insignificante que não possa merecer uma nota. Pode ser uma nota menor, uma nota maior, uma nota máxima, uma nota mínima, mas sempre terá que haver uma nota. Nós temos que olhar para o nosso semelhante, entendendo que ele é o nosso irmão. Ele foi criado à imagem e semelhança do nosso Criador. Então ele tem as virtudes dele, às vezes não manifestas, mas que podem estar dentro dele. Aliás, tem uma definição para coragem, né? Coragem é aceitar a verdade que poderá não estar dentro de você. Às vezes a verdade está, é preciso que você faça com que ela aflore. Então aquele que você acha que mereceria 0, traga-o para próximo de você e faça com que ele possa crescer espiritualmente e possa merecer, possa estar no seu nível. E nota 10, exatamente. Inicialmente eu colocaria meu pai, porque mamãe eu não conheci. Não tive um afago, não lembro de um afago, de um carinho. Eu tinha pouco mais de 3 anos quando mamãe faleceu. Então meu pai foi pai e mãe. Muito embora eu tivesse sido criado por uma madrasta farmacêutica formada, eu a chamava de mãe, porque afinal de contas foi quem me criou, né, e ajudou muito o papai a criar os filhos todos. E incluiria ao lado do meu pai a minha esposa, Maria Helena. É até desagradável perguntar a sua idade, mas acho que é uma coisa... Não, que é isso, pelo amor de Deus. Eu tenho uma alegria imensa, eu nunca achei que eu chegasse aos 80, já fiz 82. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Não poderia ser outra senão uma mensagem de paz. Eu repito, quem não está em paz está enfermo. Que esta paz possa morar no coração de cada um dos nossos amigos telespectadores. E que junto a esta paz possa cada um de nós entender que a questão da opção por um caminho de fé, nos leva a sempre atingir os nossos objetivos. Então a minha mensagem é de agradecimento a Bauru. Aliás, quando eu não me elegi, na última vez, um repórter perguntou: você ficou magoado com o Bauru? Só se eu fosse um ingrato, né? Bauru me elegeu 2 vezes vereador, Bauru me elegeu prefeito em 76, quer dizer, fui o mais votado, mas não fui o prefeito. Me elegeu deputado 5 vezes, quer dizer, eu não vou estar agradecido a essa cidade, que me recebeu como filho adotivo, que me deu o título de cidadão do centenário, que me concedeu a venera maior, que é o Custos Vigilant. Só falta agora, eu já completei os 80, mais uma medalhazinha criada, que é a medalha Sebastião Paiva, que talvez a gente passe a merecê-la, porque afinal tinha que ter uma certa idade para poder. Vamos ver se alguém um dia se lembra que nós já passamos dos 80.
No início eu falei de um segredinho, né, que eu trazia no bolso e que causava espécie quando as pessoas viam eu introduzindo este elemento, né, no cozimento do peixe. Caldo de carne. Antes de colocar o sal, eu vou colocar... É porque ele é salgadinho, né? Essas duas barrinhas. O segredinho é este. Caldo de carne na peixada. É do filé de pintado, né? Filé de pintado sem mesmo, couro, né? Sem sem couro, sem ossinho, sem nada. Sem nada, é. E ele está colocando, tá lindo o prato, lindo, lindo, lindo. E muito perfumado. Vamos introduzir o leite de coco, né? Que não pode faltar no peixe. Acrescentando uma farinha de mandioca branca. Isso, né? para dar uma engrossadinha. Para dar uma engrossadinha. Saborzinho, aquela cor. Cor, cheirinho também, né? É. Ele vai colocar mais um pouquinho de farinha de mandioca branca. Nós refritamos o alho, a cebola. Colocamos aqui um pouco do molho do peixe. O pirão tem que ser a duas mãos, né? É, porque a farinha ela empelota, né? Como o piano aqui, a duas mãos. É. Tem uma poesia aqui, Mãe e Esposa. Você fez no Dia das Mães? Exatamente. O Jornal da Cidade publicou no dia 12 de maio, Dia das Mães, né? Aliás, um dia antes, né? No sábado que antecedeu, naquela página de cultura. Mãe e Esposa, que eu dediquei à minha esposa, que já disse aqui numa outra fala que ela é mãe e esposa. Vamos lá. Muito te daria nesse dia, nessa data, esposa e mãe amada. Até a vida entregaria se fosse necessário, reconhecendo o valor de tua vida abnegada. Ainda assim, se pouco, como corolário, aos céus imprecaria para ver-te compensada. Hoje te reverenciamos, mãe, esposa e rainha, e agradecemos a Deus o ter-te ao nosso lado. Longos anos de ausência forçada em função da lida minha, eu e os filhos, sempre dependendo do teu amor e cuidado. Nada que te oferecêssemos, pois, seria paga ao teu devotamento à família dispensado. Que lindo, muito merecedor. Você amou, viu, bonito? Você está até arrancando lagriminha aqui. A Marilena também gostou muito, ficou feliz. Muito linda, ela é merecedora. Merecedora, realmente. Ok. Um abraço, Helena. Fica com Deus. Pessoal, chegamos naquele momento que vocês aí em casa devem estar babando. E eu estou com minha outra visita aqui, nosso querido Tuba, que está participando desse momento maravilhoso, nosso produtor. Ele veio experimentar essa iguaria, esse peixe delicioso. Purini, confesso que eu aprendi muito com você na sua peixada aqui. O peixe dele está maravilhoso, o pirão dele foi espetacular. Vocês não conseguem mensurar o que está essa cozinha. Agora, infelizmente, eu vou ter que fazer essa invejinha para vocês. E nós vamos partir aqui para a hora máxima. Vamos lá, vamos atacar. Quero dizer uma coisa, que o professor Purini, eu tenho um maior orgulho de ser amigo do professor Purini. E quero dizer para os amigos que estão me vendo agora que ele tem o telefone do lado lá em cima, do celular. Eu já vi que consegui cada milagre. Uma vez teve o carnaval na Hípica. Só vai voltar amanhã de madrugada. Aí eu voltava, não sei quando e tal, e o Purini estava lá na sauna. Aí eu saí. O Toninho Garmes falou: ih, não tem carnaval, acabou. Falei, espera um pouco aí. Aí ele foi pro cantinho, ficou 5 minutos, voltou. Acendeu a luz. Purini, eu fico muito feliz, eu estou assim, lisonjeada de você ter vindo na cozinha de Gil Bernardi fazer essa peixada maravilhosa. Isso para mim está sendo assim, muito orgulho, tá? De ter essa pessoa tão maravilhosa aqui na minha cozinha. O orgulho é meu, a alegria é minha estar aqui na convivência com a Gil, com o Darcy, com o Tuba, com a Léa.
Eu sempre fui um homem muito introspectivo, sabe? Eu não sou muito de... às vezes fico 3, 4 dias sem tirar o carro da garagem. E assim foi em São Paulo. Fiquei 20 anos em São Paulo, fui 2 vezes ao cinema e 1 vez ao teatro. Não fui, me carregaram, né? Me levaram até lá. Porque tinha um cunho político e tal, então eu fui. Mas eu costumo dizer que muitos me conhecem, mas eles sabem quem eu sou. Você é uma pessoa que a todo momento emociona a gente. Você faz a gente chorar e ao mesmo tempo você faz a gente rir. Então, é aquilo que eu falei, uma pessoa de muita luz. Muito bom. Vamos lá então? Vamos lá. O peixe está esfriando. Está esfriando. Olha, pessoal, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Ó. Olha o peixinho, olha só. Que sabor maravilhoso. Ficou bom, né? Nossa. Ficou bom, graças a Deus, ficou bom. Tudo bom. Meu Deus. Iramos acompanhando o arrozinho aqui, que o arroz também fez toda a diferença, né, Poliana? Claro. O arroz da Ju é que salvou a coisa. Deixa eu não falar essas coisas mais. Gente, mas está maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Está gostoso realmente. Eu também acho que foi uma das vezes que eu acertei bem. Embora eu estivesse aí conversando enquanto fazia, tá, mas deu tudo certinho, graças a Deus. Teve um momento que a gente até esqueceu o molho no fogo, né, Karine? Pessoal, e nesse clima de muito sabor, muita cor, que o peixe ficou colorido, maravilhoso, e também muito amor, muita ternura, a doçura do Roberto Purini, essa pessoa maravilhosa. Vou encerrando o nosso quadro e agradecendo imensamente a sua presença aqui na minha cozinha mais uma vez, trazendo esse prato delicioso, muito gostoso, de uma apresentação linda e também por essa pessoa linda que você é. E até, pessoal, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.